Daniel 2 e a interpretação historicista, né? O que a história mostra e combina com o que está na Bíblia. Esse é o tema de hoje, domingo, dia 15 de junho, e a gente está continuando o estudo da lição, né? E já está no finalzinho, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A gente está estudando o trimestre aqui, abril, maio e junho, está na 12ª lição, finalzinho, falta só mais uma. E a gente está estudando essa semana, a gente viu ontem, precursores dos eventos finais. Então, se você não assistiu ainda o vídeo da introdução da semana, tá aqui no card, nos comentários, na descrição do vídeo, pega aí para você acompanhar. Eu fiz um apanhado do que a gente vai estudar essa semana, tá bom? E hoje vamos ver o que é que tem reservado, coisas importantes, principalmente com o que está acontecendo hoje nos nossos tempos. Então, fica até o final, porque como eu sempre digo, vale a pena, vale a nossa salvação. Então vamos lá, compartilhando aqui o slide, né, para ficar visualmente melhor. Agradecendo sempre aqui a presença, os comentários, a participação do Isaías Pereira. Que Deus te ilumine. Ele coloca aqui para mim sempre um comentário, uma mensagem. Obrigado, viu, Isaías? Que Deus te ilumine e te dê uma ótima semana. Amém. Para você também. Ontem no vídeo também o Marcos Roberto colocou aqui, ó, boa noite, feliz semana abençoada com Jesus. Abraço. Marcos Roberto Calheira, Ribeirão Preto, Igreja de Quintino 2. Então, um abraço para todos os irmãos aí da Igreja de Quintino 2. Cidade de Ribeirão Preto, né? Cidade histórica, inclusive. É uma honra ter vocês aqui. Que Deus os abençoe, tá bom? Obrigado por acompanhar. O tema de hoje, muito importante. Eu acredito que nada é por acaso, pessoal, né? Deus tem usado pessoas. Não é à toa que o tema da nossa lição desse trimestre foi esse, que caiu com episódios como a mudança do Papa, que as pessoas começam a voltar sobre Apocalipse, sobre esse tema, sobre, né, os 7 reis. Eu fiz um vídeo falando disso, tá aqui no card, a profecia correta, a interpretação correta dos 7 reis. Então, a gente vê agora essas guerras acontecendo há tempos com a Ucrânia e a Rússia, outras guerras no Sudão. E agora, né, de você estar acompanhando aí, Israel e Irã de novo sendo bombardeado, né, as guerras acontecendo e o cenário está fechando, os sinais estão aí, as pessoas não estão atentando. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui, tá? Então, eu acredito que não é coincidência, é Jesuscidência, né? Pra gente alertar, se preparar primeiro, né? Porque a gente não pode dar o que a gente não tem, e alertar as pessoas, porque a qualquer momento a porta da graça pode se fechar. Assim como foi no tempo de Noé, a mensagem foi pregada até que Noé entrou na arca. E aí a porta se fechou, fechou por fora, foi Deus que fechou, não tinha como abrir, e lascou-se. Quem não entrou, sobrou, né? E até o dia que começou a chover. Então, vai ser assim, né? Até que vai sair o decreto, até que vai sair perseguição, até que Jesus vai voltar. E aí, o tempo é agora, é hoje, tá bom? Então a gente está estudando aí, o trimestre, né, tá acabando, como eu disse aqui, a lição 12, precursores dos eventos finais. Eu pego sempre algumas imagens do Infolição para fazer o resumo semanal, né, na sexta-feira, finalizando, muito didático aqui o pessoal, parabéns ao trabalho que eles fazem aí. Pego também no perfil, tá na lição também algumas coisas, muito bacana. A gente viu o verso para memorizar, a gente falou disso, falou da interpretação da imagem, da ilustração ontem. E o verso para memorizar está aqui, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então a gente viu sobre isso a importância da gente não ficar com medo, ser moderado, né? Para também não ir para fronte de batalha, para guerra, para ir chegar lá e fazer de forma agressiva, intempestiva, né? Com euforia. Não é isso que Deus quer. Deus quer equilíbrio, moderação, né? Mas também quer coragem. Não quer que você fique escondido debaixo da mesa esperando as pessoas sofrerem e tudo acabar, né? Então a gente tem uma missão enquanto cristão, né? Então, hoje domingo, Daniel 2 e a história, a interpretação historicista. A gente vai ver aqui o que é que tem separado pra gente. Eu vou pegar o guia, o auxiliar, porque já tem coisas interessantes aqui. O guia começa o seguinte, ó. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel capítulo 2. Escrevendo mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta predisse a história mundial, começando em seu próprio tempo na Babilônia. E depois, passando pela Média-Pérsia, né, Medopérsia, Grécia, Roma, que é a Roma pagã, e depois a divisão de Roma nas nações da Europa moderna, como existe até hoje, né, com o sistema papal. Então a gente vê claramente a Bíblia dando relatos do que aconteceria. Antes de acontecer, isso é profecia. E tudo se cumpriu conforme está lá em Daniel e Apocalipse, né? Nesse vídeo que eu falei aqui, Apocalipse, os 7 reis, né, mistérios revelados, eu mostro isso, tá bom? Então só não crê quem não quer, tá? Quem fica dizendo que é conto infantil, que é fábula, que é ficção, tá acostumado com as séries de Netflix, com Hollywood, com Disney, e acha que tudo é mentira. Mas essa é a estratégia do diabo. Colocar mentiras como se fossem verdades, verdades misturadas com mentiras, fazer tudo ficar comum, normal, pra pessoa cair no ceticismo, né?
igual ao povo na época de Noé. E aqui fala o seguinte, o autor da lição: na verdade, referindo-se às nações europeias, a profecia diz que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Isso está em Daniel, capítulo 2, verso 43. E a gente vê ali os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, que era ferro e barro, né? Então a gente vai ver aqui, olha que perfeição esse paralelo, essa escrita aqui profética e o cumprimento, né? A nação da Europa, várias vezes ao longo da história, quem estuda história aí europeia, vai ver que muitas famílias tentavam casar filhos com filhos príncipes, com princesas, para tentar manter uma hegemonia, até na época dos vikings ali, dos saxões e tudo, né? Casar o viking com a princesa ali católica, né? Cristã, para tentar trazer paz e trazer uma hegemonia. A gente viu várias tentativas. Essa profecia foi cumprida de maneira notável. Apesar de todos os tipos de casamentos entre as pessoas dessas nações, de príncipes e plebeus, né? Até camponeses, vikings, bárbaros, né? Elas permanecem divididas. E aqui traz uma curiosidade legal, né? De história, ó. Por exemplo, a monarquia britânica da Inglaterra é chamada de Casa de Windsor. Um belo nome, tipicamente inglês. No entanto, esse termo é relativamente recente. Originou-se em 1917. Antes disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, um nome claramente alemão, porque muitos da realeza britânica, tentando se misturar por meio de casamentos, eram parentes de sangue dos alemães, para tentar manter ali um governo único, né? Se precaver de guerras, trocar negócios de forma mais familiar, né? Garantindo aí a substituição no trono, né? Enfim. No entanto, esses laços de sangue não foram suficientes para mantê-los longe da guerra, e então, durante a Primeira Guerra Mundial, querendo se dissociar de seus odiados inimigos, a Inglaterra mudou o nome para a Casa de Windsor, né? Então, é assim que a gente conhece aí. Aqui no auxiliar do professor, traz também algumas coisas bem interessantes para a gente entender o contexto todo da semana, né? Olha que coisa interessante o aprendizado que eu confesso que eu não sabia. Nunca tinha feito essa analogia da Babilônia ali, de Nabucodonosor com a Torre de Babel. Olha, o livro de Daniel começa com uma alusão à história da Torre de Babel. Conforme o profeta relata o evento da vinda de Nabucodonosor contra Jerusalém, ele menciona a rara e antiga palavra Shiná, o próprio nome que se referia ao lugar em que os construtores de Babel construíram sua torre. Isso está em Gênesis capítulo 11, no verso 2. Essa referência específica revela, desde o início do livro, a intenção do autor bíblico de associar o movimento de Nabucodonosor, de trazer os artigos do Templo de Jerusalém para seu lugar na Babilônia, em Shiná, com os construtores da Torre de Babel. Então perceba, quando Deus manda o dilúvio, destrói tudo, fica Noé e sua família, o bisneto de Noé não demora muito tempo. Nimrod, ele começa a construir ali, a se rebelar, um caçador que afrontou Deus, querendo chegar nas alturas, usurpar o trono de Deus, e aí inventa de construir uma torre, né? E aí, a gente vê a ação de Deus ali, e aí Deus muda, dissipa, divide, muda idiomas, muda línguas, confunde, e essa confusão é chamada de Babilônia. Então percebe que tem tudo o contexto da Torre de Babel, sequência histórica, vai mostrando que Babilônia é a continuidade daquele povo ali, dos ímpios, dos desobedientes que queriam construir a Torre de Babel, que foram disseminados, e aí Nabucodonosor chega, instaura seu reino ali, traz os artigos de Jerusalém para afrontar Deus, traz os construtores de Babilônia, e aí a gente sabe o que acontece, né? Ele faz de tudo para querer ser Deus. A gente vê que na hora da estátua, Daniel fala que ele é a cabeça, que vai vir outros reinos, a gente vai ver aqui se você não conhece a história. E ele faz uma estátua só que toda de ouro, achando que ele é o Todo-Poderoso, ele é o Rei dos Reis, ninguém vai destruir ele não. Então veja a afronta, a ousadia total, tal como Nimrod fez ao tentar construir uma torre que mesmo com água do mundo todo não iria destruir, que ele ia chegar no céu com essa torre aí. Então a gente vê esse sonho aqui, Daniel 2 mostra, né? Esse mesmo rei teve um sonho que o perturbou. Daniel, que foi chamado para interpretar o sonho, explicou ao rei que o Deus do céu enviou esse sonho para ajudá-lo a entender e perceber a iniquidade que passou pela sua mente, né? Nabucodonosor tinha de fato a mesma mentalidade dos construtores da Torre de Babel. Quando Nabucodonosor trouxe os artigos do templo de Deus para seu próprio templo, ele demonstrou, presta atenção nisso, a mesma intenção de tomar o lugar do Criador. Desde o início, Daniel revelou, então, a chave para o sonho. Então, esse sonho dizia a respeito, primeiro, à mentalidade de Babel. Posteriormente, em Daniel 3, o comportamento de Nabucodonosor, né, que confirmou esse juízo, que ele fez a estátua toda de ouro, né, não aceitando a previsão divina, a profecia. E aí, de fato, essa denúncia constitui o fio condutor que tece toda a profecia dos reinos da terra, né? Então, ele vai ali, sonha. Daniel ia ser morto porque não chamou Daniel, chamou todos os sábios e tudo. Ninguém soube de nada. Daniel foi acordado por os guardas para ser levado para a morte. Ele, peraí, não estou sabendo de nada, o que é que está acontecendo?
Aí ele, não, o rei mandou matar todo mundo. Ele, não, me chama, eu vou lá, pede ele. Ele vai lá, pede ao rei, me dá uma noite. Ele, deixa eu orar a Deus pra ver se Deus me revela. E o rei aí deixou. Deus revelou a Daniel, seu servo fiel, né? E Daniel foi lá e deu o recado pra ele, né? Mas ele, mesmo com o recado, ele quis afrontar Deus, né? Fez a estátua toda de ouro. Veja como o ser humano é, né? Ao invés de ceder, se humilhar, confessar, pedir perdão, pedir clamor, né? Misericórdia, não. Prefere se rebelar. É assim que o diabo tem feito e que muitos seguidores dele têm feito, né? Resistindo. Então aqui, continuando, o auxiliar coloca, na sua introdução, Daniel destacou o orgulho e a pretensão de Nabucodonosor. Ele se referia ao rei pelo título habitual, Rei dos Reis, um título que sugeria divindade, como se Nabucodonosor governasse sobre outros reis. Então isso, tem muita gente que interpreta fora do contexto e fala assim, como é que Daniel chamou Nabucodonosor de Rei dos Reis? Né? Na verdade, é uma interpretação do que ele estava se achando, do pensamento dele. Daniel falou, eu sei que você está se achando o Rei dos Reis. Então Daniel, tipo que para acalentar, né, a mente e o coração ali, o ego do rei, fala isso. Por outro lado, depois ele vem dar a tamancada, puxa o tapete, né? Ele vem aqui e identifica claramente o Deus do céu como o único a quem o rei devia seu poder. Daniel 2:37 fala isso. Então ele mostra o que o rei acha que é. Depois ele fala, ó, mas eu tô aqui para te dizer que o único rei dos reis é Deus. Tá no céu, né? E você deve honrar, adorar e respeitar, né? Daniel retratou o rei como se ele fosse o próprio criador. Ao menos segundo a visão de Nabucodonosor, né? Então o contexto é esse. Aí quem pega o texto fora do contexto, interpreta errado, inventa o pretexto para dizer que a Bíblia se contradiz. Né? Não, Nina, não. A Bíblia não se contradiz. O que se contradiz é a sua interpretação quando você estuda de forma superficial, fora de contexto. Tem que pedir ao Espírito Santo e estudar com profundidade, um pouco aqui, com um pouco ali, para entender, né, a mensagem que a Bíblia está trazendo para a gente. Então ele retrata o rei como se fosse criador, mas ao mesmo tempo lembra ao rei que Deus do céu que ele concede tudo o que ele possui, né? Daniel 2:38. Então Daniel anunciou que os seguintes reinos mundiais seriam inferiores ao reino de Nabucodonosor. Mais uma coisa que acalentou o ego dele, né? Ó, todos os outros reinos vão ser menor que o seu. Mas isso não impede que o seu vá acabar. O seu vai ser destruído por reinos menores. Olha a humilhação, né? Então, seriam inferiores, implicando novamente que eles eram tão humanos e transitórios quanto ele e seu reino. Significativamente, o fim dos reinos é característico da mesma mentalidade que definiu Babel. Os líderes dos reinos tentariam unir seus reinos e consolidar seu poder, assim como os construtores da Torre de Babel fizeram. Então, a ideia toda de Babilônia foi assim, da Medo-Pérsia foi unir tudo, da Grécia com Alexandre o Grande foi unir tudo, sempre querer unir, ser dominador de tudo, né? Mas sempre foram destruídos, né? Que a palavra de Deus não erra, né? É inerrante. E aqui vem outra mensagem que, aprendizado bom, essa lição trouxe hoje, né? Deus seja louvado. Ele coloca aqui, ó, vale destacar que as principais características dessa tentativa de se misturar são simbolizadas pelo barro do oleiro. Esse barro representa um dos poderes escatológicos que surgiriam logo após a queda da Roma pagã, que está em Daniel 2:41. Então, antes de tudo se dividir ali, né? E perduraram até o fim dos tempos, como indicado na frase que introduz o estabelecimento do reino de Deus. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Daniel 2:44. Então, forte essa mensagem aqui. Ali no tempo dele, o reino de barro, na verdade, surge com a perspectiva de Deus. O povo de Deus começa a se levantar ali. Os remanescentes, né? Só que esse barro, a gente foi criado do barro, né? Do pó da terra, então representa o Filho de Deus, a criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Então, o reino de barro aqui é mistura de barro e ferro, porque é mistura de povo de Deus, cristão com pagão, né? Que se diz que professa ser cristão, defender Deus, mas se corrompe. E a gente viu que nessa época aqui, de Roma pagã, que se divide, surge o sistema papal, dizendo representar Deus, a igreja, o povo, o corpo de Cristo. Então aqui está dizendo isso. Então Deus levanta um reino, mas ele se corrompe, cristãos fogem, vem a perseguição, 1260 anos de perseguição. Então a gente vê todo o desfecho da história sendo cumprido aqui. Veja que perfeição, né? Então o barro representa a criatura de Deus, o servo de Deus, o filho de Deus, mas que se corrompe, que se junta com ferro, com teorias pagãs, o paganismo entrando na igreja, se misturando um pouco de mentira com um pouco de verdade, ao ponto de mudar os tempos e a lei. Foi o que aconteceu com a Igreja Apostólica Católica Romana, né? Mudando o sábado para o domingo, fazendo decreto dominical, perseguindo o cristão, queimando Bíblia. Então, uma instituição que se dizia defender Deus, representante de Deus, persegue o cristão, que é fiel, queima a Bíblia, né? Imagine, ostenta ser Deus, diz que é o representante de Deus aqui na Terra, e a gente sabe que o representante de Deus na Terra é Jesus, é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E aí cria-se um sistema papal para representar Deus aqui, que as pessoas se confessam e ele perdoa pecado. O único que é digno de perdoar pecado, Jesus, né? Então a gente vê
a profecia se cumprindo nessa instituição aqui, né? O barro representando escatologicamente o surgimento do sistema papal, a Roma papal, né? Dividida ali nos poderes europeus, né? E aqui vem, ó, esse poder escatológico tinha a mesma ambição de tomar o lugar de Deus. E tomou, né? Hoje a gente vê aí. Então, como nos Homens de Babel, como Nabucodonosor, já está implícito no material de barro do oleiro que o representa, que é frequentemente associado na Bíblia como símbolo da humanidade, como está em Isaías 29:16, Jeremias 18:2, Romanos 9:20 e 21. Enquanto outros materiais representam poderes políticos humanos, né? O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro representa um poder espiritual diferente. É o povo de Deus, ou pelo menos o povo que se diz ser de Deus, né? Que afirma ser divino. Mas é aí que entra a astúcia de Satanás, né? Ele se traveste de anjo de luz. A Bíblia deixou isso claro, quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele chegou de anjo de luz, né? E é isso que a gente está vendo. E é por isso que a gente precisa entender a história e a profecia, né? Eu sei que é uma mensagem dura para os irmãos católicos, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui não está falando de pessoas, aqui está falando de um sistema pagão construído, orientado por Satanás para tirar a honra e a glória de Deus, tirar a adoração de Deus e colocar em outras coisas, né? Então a mensagem está clara. É interessante notar que a última cena da visão, que culmina com o esmagamento de todos os reinos, termina com o barro no centro de todos os materiais. Então o barro também vai no meio, não sobra pedra sobre pedra, né? Então tá lá a citação no Daniel 2:45 fala ferro, bronze, aí cita o barro no meio e depois prata e ouro. Ou seja, o barro sempre no centro, fomentando, fustigando, Satanás ali influenciando em todos os poderes dessa terra, né? Só que no fim, tudo vai ser destruído, amém, né? Posicionado como tal, no ápice de todos os outros materiais, o barro parece encarnar a essência do que esses reinos mundanos buscaram, a usurpação das prerrogativas divinas de Deus, né? Forte isso aqui, tá? Então, que a gente possa entender, né? Tá tudo aí o desfecho. Esse vídeo que eu fiz de 2 horas quase, traz com detalhes cada demonstração bíblica disso aí. Então dá uma estudada, vale a pena você investir um tempinho nisso aí para assistir esse vídeo. Para finalizar, vamos ver aqui o que está escrito em Ellen White. Tem uma mensagem para a gente também importante. Vale a pena a gente trazer aqui para o dia de hoje o aprendizado, as dicas que ela deixa aqui para a gente. Nos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e a queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e do poder do homem. Então quem não acompanha a profecia, quem não estuda a Bíblia, quem não acredita na Bíblia como manual da vida, quem não acredita em Deus como criador de tudo, acha que é consequência das ações humanas, né? Que tudo surge e desaparece por um acaso, né? Por causa de pessoas. Eles acham que o decorrer dos acontecimentos parece determinado em grande medida por seu poder, ambição ou capricho, né? Mas, na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, por detrás, pelos lados, as partidas e contrapartidas de interesse, poder e desejo humanos executando paciente e silenciosamente os conselhos da vontade de Deus. Então, isso está em Profetas e Reis, página 291, livro de Ellen White. Então, assim, além de ter pessoas sendo usadas como instrumentos de Deus, como Esté, como a gente viu aqui, Ruth, Boaz, né? Noé, pregando a mensagem, tentando trazer salvação, segurar o remanescente, conservando a raça humana, a gente tem pessoas sendo usadas pelo diabo. A Bíblia fala que não é contra corpo e carne, é contra principados e potestades. É o diabo usando pessoas e Deus usando pessoas. Então os governos, o domínio desse mundo jaz do inimigo, né? Ao ponto de Deus falar com o ímpio, com o pagão. Ele mandou o sonho para Nabucodonosor. Nabucodonosor não entendeu. E aí, ó, Deus informou Nabucodonosor que o reino da Babilônia devia cair e que o segundo reino surgiria, o qual também teria seu período de prova. Então acompanhe isso aqui, eu vou colocar a tela com você para você acompanhar, ficar visualmente melhor, porque tem uma frase aqui que é forte, ó. Se os reis de Babilônia, o mais rico de todos os reinos terrestres, tivessem conservado sempre diante de si o temor de Jeová, de Deus, teriam recebido a sabedoria e a força que os manteriam ligados a ele, conservando-os fortes. Eles, porém, fizeram de Deus seu refúgio apenas em momento de angústia e de perplexidade. Será que você e eu, né, temos se achegado a Deus apenas em momentos de dificuldade, de perplexidade, de tormento? Essa é a mensagem que a pena inspirada, a Ellen White, traz pra gente. Os reis só procuravam Deus, ai meu Deus, quando estava doente, quando estava passando perrengue, quando estava em guerra, quando estava passando por aperto. E essa é a característica do ser humano, né? Infelizmente, só quando está na pior, no fundo do poço é que lembra de Deus. Só que essa não é a característica do cristão genuíno. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença. Só que quando tá bem, né, fica difícil. A gente esquece de Deus, né? Quando tá prosperando, tá bem tudo, aí os prazeres do mundo, o diabo faz de tudo para você desviar.
E se você tem se mantido firme e fiel, mesmo em tempo de bonança, das 7 vacas gordas, parabéns. Que você seja espelho, que você seja exemplo, continue assim e lembre as pessoas para serem assim também. Mas se você tem sido um cristão apenas em momentos de dificuldade, só ora, faz jejum quando está no aperto, cuidado. Cuidado porque esse era o comportamento dos reis da terra, né? Fizeram de Deus seu refúgio apenas em momentos de angústia e perplexidade. Né? Que a gente não seja assim. Em tais ocasiões, como não encontrava auxílio em seus grandes homens, procuravam-no em homens como Daniel, os quais eles sabiam que honravam o Deus vivo e que eram por ele honrados. Outra mensagem forte. Está vindo aqui o Espírito Santo, está mandando e eu estou jogando. Será que quando você está em aperto você não confia na sua fé? Você não confia no seu poder de cristão? Na sua dignidade para obter o favor? Eu não estou fazendo apologia a não fazer uma oração intercessória, a não pedir oração. Lógico que tem que fazer, tem que pedir, né? Mas você tem que fazer a sua parte. E tem muita gente que cruza os braços e pede para o irmão que ele acha que é mais consagrado, né? Ah, olhe por mim, pastor, olhe por mim, irmão. Faça o jejum, faça isso. Ele pede para os outros fazerem para ele, igual o rei fez com Daniel, né? Ô Daniel, vem cá, meus profetas, meus sábios aqui não sabem de nada. Chama o Daniel aí do que o Deus dele é poderoso. Então, cuidado. A gente tem que, sim, a oração intercessória está na Bíblia. É uma orientação divina, né? A gente orar pelos outros e pedir para os outros orarem por nós. Mas a gente não pode ficar refém esperando só pelas orações dos outros. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Jejuar, orar, congregar, fazer a nossa comunhão diária. Porque se a gente acha que alguém é mais consagrado que a gente, por que a gente não se espelha para ser igual ou melhor que ele, né? Então, a oração tem poder. E acredite no seu relacionamento com Deus para que você também seja uma pessoa que as pessoas procurem para orar em favor delas, né? Aí você recebe uma luzinha. Opa, tô no caminho certo. O irmão e a irmã acreditam que eu sou uma pessoa consagrada, que tenho comunhão, porque me pediu para orar por ela, por ele. Então isso é um bom sinal que você tá no caminho certo, né? Então que a gente possa pegar esses aprendizados aqui, né? Da pera inspirada. Então era a esses homens que eles apelavam para que desvendassem os mistérios da providência, pois embora os senhores da orgulhosa Babilônia fossem homens do mais alto nível intelectual, tinham se afastado tanto de Deus pela transgressão que não podiam compreender as revelações e advertências que lhes eram dadas com referência ao futuro, né? Então é isso, essa é a consequência do pecado, né? Deus andava, falava, o homem via a Deus, depois perdeu a visão, não conseguiu mais ver, só ouvia, depois nem ouvia mais. Aí Deus usou os profetas, depois mataram os profetas, as pessoas desobedeceram os profetas, Deus aí mandou a Bíblia, homens inspirados para escrever a palavra de Deus. A Bíblia as pessoas queimaram, perseguiram, negligenciam, deixam empoeirada na estante, não ouve, acha que é conto infantil, não respeitam. Tá aí, Deus tem falado ao longo da história. E a iniquidade, a transgressão, como diz aqui, afastou tudo. Mas o Espírito Santo está me usando e está usando você, porque se você abrir esse vídeo e está assistindo, é porque Deus tem um propósito para você. E pega esse vídeo e mande para outras pessoas, né? Para as pessoas receberem essa mensagem, tá bom? Para finalizar, vamos pegar aqui, Ellen White coloca, na história das nações, o estudante da palavra de Deus pode contemplar o cumprimento literal da profecia divina. Babilônia fragmentada e por fim debilitada chegou ao fim, porque em sua prosperidade seus governantes tinham se considerado independentes de Deus, atribuindo a glória de seu reino a realizações humanas. Aí, conforme a estátua previu, veio o domínio medo-persa, né? O rei Dario, né? Só que mesmo com os milagres, com os livramentos ali, Daniel, né, foi para a cova dos leões, ficou vivo. Outros reis que vieram depois esqueceram. A mente do humano é curta, a memória do cristão é curta, né? Do ser humano, da raça humana, né? Esquece dos desígnios, dos milagres. E aí os sucessores vêm e esquecem. E aí foram atingidos pela ira do céu, porque nele a lei de Deus havia sido pisoteada. O temor ao Senhor não encontrou lugar no coração da maioria do povo. Prevaleceu a impiedade, a blasfêmia e a corrupção. Os reinos que se seguiam foram ainda mais vis e corruptos, descendo cada vez mais na escala da dignidade moral. E eu te pergunto, meu irmão, onde é que a gente está hoje? Como eu falei, essa atrocidade toda, imoralidade sexual, ideologias malucas de identidade de gênero, transtornando as crianças, mudança de sexo, pessoas aí adorando abertamente ao Satanás, né? Escolas, líderes religiosos, a homossexualidade, a imoralidade, a violência, né? Então tudo aí igualzinho. Então a gente só encontra isso, esse desfecho, essas características de um povo e o que Deus fez na palavra de Deus. Isso é claramente estabelecido na Bíblia. Nela é mostrado a nós que a força tanto das nações quanto dos indivíduos não se encontra nas oportunidades ou facilidades que parecem torná-los invencíveis, nem na grandeza de que tanto se orgulham. Ela é medida pela fidelidade com que eles cumprem o propósito de Deus. Então acredite, nossos irmãos israelenses que estão lá, né, sofrendo aí atentados, essa guerra aí de Hamas, de muçulmanos, Irã,
a gente sabe que tudo aí tem um propósito de Deus. A mão de Deus está sustentando, está permitindo para que o desfecho aconteça. E vai acontecer, doa em quem doer, porque, infelizmente, Deus é justiça, né? E a consequência do erro, do pecado, chega para todo mundo, tá bom? Então, que a gente possa aprender, que a gente possa se consagrar, estar fiel, firme, entender que vamos passar tribulações, mas é pra gente ter bom ânimo e esperar em Cristo, esperançar a volta dele, porque a gente vai sair desse mundo maluco e vai viver eternamente com o nosso Deus num mundo muito melhor, sem dor, sem sofrimento, sem guerra, sem pranto, sem loucura, sem devaneio, né? Então vamos levar a mensagem, tá bom? Então é isso, se você gostou, curta aqui, comenta, se inscreve aqui no canal. Sempre eu finalizo assim porque você vai receber avisos, vai acompanhar todo o material aqui sempre que eu postar um vídeo novo e você vai ajudar esse vídeo aí mais longe, tá bom? Quando você curte, comenta, se inscreve, você ajuda o YouTube a mandar esse conteúdo para outras pessoas que estão aí procurando sobre guerra, sobre Israel, sobre Bíblia, né? Então vai achar esse vídeo aqui, tá bom? Então eu conto com você, vai ser rapidinho, não custa nada. Então eu espero você amanhã. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.